Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Agora são 7h02, está no ar a edição regional do Jornal da Manhã para toda a nossa região, trazendo para você os principais assuntos desta terça-feira. Hoje vamos falar sobre a questão do transporte público coletivo, que está por 7 dias suspensos nas áreas consideradas gravíssimas do estado de Santa Catarina. Entre estas áreas está o Planalto Norte Catarinense. O prefeito de Porto União falará sobre o assunto. Temos também detalhes sobre a questão da Covid. No final de semana teve fiscalização da prefeitura em apoio à Polícia Militar também. E, claro, tivemos gente sendo multadas, não respeitando o decreto, até no Morro do Cristo, local que está isolado já para não subir nas escadas, tinha gente por lá. Temos também informações quanto à questão do retorno às aulas em União da Vitória. O prefeito Santinho, ontem, em reunião com o secretário de Educação do município, vão falar sobre esse assunto, se as aulas voltam ou não voltam em União da Vitória pela rede municipal de ensino. Também temos detalhes ainda para a questão do trabalho de evasão escolar que vem sendo feito pelo judiciário local. Este é o Jornal da Manhã que está no ar. Começando com a previsão do tempo, neste momento temos 6 graus e 5 décimos de temperatura. A previsão realmente já indicava este declínio de temperatura ao longo da madrugada, mas com o surgir do sol, as temperaturas vão subindo. Hoje a máxima chega a 23 graus, mais um dia de sol praticamente sem nuvens na região de União da Vitória. E assim será, pelo menos até o início da próxima semana, até a segunda-feira. As temperaturas devem ser mais baixas ao amanhecer e, claro, um pouco mais elevadas durante o período da tarde. E, por enquanto, praticamente até a primeira quinzena, meados do dia 13, 14 de agosto, não há previsão de chuvas significativas para a nossa região. Isso se deve a uma massa de ar quente, e seco que adentra aqui na nossa região, e com isso não permite o ingresso de nuvens de chuva, condição que deve ser modificada só lá no início da segunda quinzena desse mês, e aí sim com volumes um pouco mais considerados de chuva. Nível do Rio Iguaçu nesta manhã, 1,73 m. De imediato vamos para a atualização dos dados aqui para a nossa região quanto à questão do Covid-19. As prefeituras que atualizaram ontem seus números, temos o município de Porto União, no momento com 92 casos confirmados ao todo, divididos assim, 24 que estão nesse momento em tratamento, outros 66 já curados e 2 óbitos. Há ainda um caso suspeito no município. Ao todo já foram 1.063 testes feitos no município e que deram negativo. União da Vitória, temos no momento 29 casos ativos de Covid-19, outros 186 já curados e 3 óbitos, totalizando assim 218 casos de Covid. Ainda há 67 casos suspeitos. Já foram feitos 1.357 testes em União da Vitória. Porto Vitória. O município conta nesse momento com 10 casos confirmados em tratamento e outros 10 já curados, total de 20. Ainda há 11 casos suspeitos no município de Porto Vitória que não registra óbitos. Cruz Machado, os dados atualizados ontem, total de casos são 18, divididos assim, um que nesse momento está em tratamento, outros 16 curados, um óbito. Ainda há 6 casos suspeitos. Temos também dados lá de São Mateus do Sul. A prefeitura informa que são no total 167 casos confirmados entre rede pública e privada. Ainda há desses 133 já estão curados, há 59 casos em investigação e 4 óbitos devido a questões da Covid-19 no município de São Mateus do Sul. Hoje também com dados aqui do município de Malé. Malé tem aqui, neste momento, nenhum caso ativo, porém, outros 40 que já tiveram a doença lá em Malé já estão curados. O município conta também com 2 óbitos, então total de casos 42. Ainda há
26 casos suspeitos no município de Malé. No município de Paulo Frontin, temos ao todo 13 casos então de Covid, todos já curados, então não há caso ativo nesse momento em Paulo Frontin. Por outro lado, temos 83 casos ainda suspeitos pelo município. Aqui outro dado atualizado, temos a prefeitura de Irineópolis, no Planalto Norte Catarinense. Neste momento, pacientes que testaram positivo e não apresentaram mais sintomas, 5 pessoas recuperadas. Casos ativos são 2. Destes, um está em isolamento domiciliar e outro internado no município de Canoinhas. Ainda há 10 casos suspeitos em Irineópolis aguardando resultado de exame. O município de Três Barras registra no total aqui 301 casos de Covid, destes 281 já curados, um óbito e ainda há 8 casos suspeitos. Finalizando com Canoinhas, ao todo 298 casos confirmados, destes 94 ativos, 6 óbitos, 5 internados, sendo 3 usando respirador. Temos ainda no município 198 casos que já foram curados de Covid-19 e nas últimas 24 horas foram 42 pessoas que passaram lá pela central de referência ao atendimento ao Covid no município de Canoinhas. São os dados mais atualizados que temos por toda a nossa região. Falando no Planalto Norte Catarinense, o governo de Santa Catarina suspendeu o transporte público, coletivo, tanto municipal quanto interestadual, nas regiões do estado consideradas como gravíssimas. Entre essas regiões está o Planalto Norte Catarinense. Porto União também entra nessa. O prefeito Eliseu Mibach fala sobre a suspensão por 7 dias, então, do transporte público municipal. Meus cumprimentos a todos os amigos ouvintes. Gostaria de esclarecer novamente o motivo da paralisação do transporte público aqui no município de Porto União. Ocorre que o governador do estado de Santa Catarina emitiu o decreto número 762, de 31 de julho de 2020, mais uma vez suspendendo o transporte público no estado de Santa Catarina nas regiões que foram consideradas gravíssimas, foram classificadas como risco gravíssimo. E o Planalto Norte, infelizmente, está classificado como um risco gravíssimo. Portanto, é uma decisão do governo do estado, que mais uma vez interfere aqui na nossa região, e pelo período de 7 dias, então, estará suspenso o transporte coletivo de passageiros urbano, municipal e intermunicipal de passageiros. São 7 dias que as pessoas, infelizmente, vão ficar sem transporte, mas que, mais uma vez, eu reforço o pedido para que todos entendam a situação e compreendam que é necessário um cuidado cada vez maior. Estamos sujeitos a aumentar o número de pacientes em tratamento de uma hora para outra. Cabe salientar que esses 118 que estão em monitoramento, a partir do 7º dia, como recomenda o Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal aqui em Porto União faz o teste rápido a esses pacientes. Não adianta fazer o teste rápido antes, porque ele pode ser confuso e pode não representar a realidade. Portanto, após o 7º dia, é feito esse teste rápido e esses números podem subir muito. Por isso, eu quero pedir a compreensão de todos, que todos se cuidem, que nos ajudem. Logo, isso tudo vai passar, mas o momento não é de relaxar, o momento é de ficar em casa, aqueles que podem, usar máscara, usar o álcool em gel, evitar o contato físico, evitar o contato com as pessoas, higienizar muito as mãos e se cuidar muito, porque caso contrário, vem mais taxações por aí e, infelizmente, quem sai perdendo sempre é a população. Imagine agora quem está precisando do transporte público e, infelizmente, a partir de hoje não tem por 7 dias e sabe Deus se o governador depois não vai reeditar um decreto aumentando para mais 20, 30, 40 dias. Quero pedir a compreensão de todos para evitar o fechamento das indústrias, para evitar o fechamento do comércio, evitar medidas mais restritivas para que não tenhamos maiores problemas.
Por isso, mais uma vez, peço a compreensão de todos, vamos juntos vencer essa batalha, porque é difícil. Eu sei que a vontade de sair é muito grande, a vontade de compartilhar amizades é muito maior ainda, os aniversários, as festas, enfim. Mas nesse momento não podemos. Vem aí o Dia dos Pais, é preciso ter um pouquinho de responsabilidade nessas questões também. Muitas pessoas vêm de fora e não se sabe o que pode acontecer. Eu só peço a compreensão de todos para que a gente evite de ter que tomar medidas mais restritivas e acabe prejudicando aos comerciantes, aos empresários e também automaticamente a todos os moradores da nossa cidade. Aqui é um pouco mais difícil, porque um governador pensa de uma forma, o outro de outra, porque estamos na divisa. Então, o governador catarinense entendeu que é necessário a paralisação do transporte público. Lá no Paraná, isso já não acontece. Então, vamos juntos, trabalhar juntos, vamos vencer essa batalha. Por isso, eu peço a todos que me ajudem para que possamos diminuir esse número de 118 pessoas que estão em monitoramento. Temos ainda 2 suspeitos aguardando os exames que devem vir do LACEN. E esses 27 que estão em tratamento, 59 que estão curados, mas temos 2 óbitos. Inclusive, neste momento, os números apresentam 721 pacientes que já estão de alta de monitoramento. Agora, às 17 horas, teremos um novo boletim. Espero que essa curva agora comece a diminuir e que nós vamos poder melhorar a qualidade de vida das pessoas sem muitas restrições, mas é um momento que precisa da atenção de todos. O coronavírus está no pico mais alto, talvez, e agora é o momento de que todos têm que ter um pouquinho de compreensão. Eu agradeço a todos, peço a colaboração e desejo a todos aí um ótimo dia. E depois do intervalo falaremos aqui da situação de União da Vitória. Final de semana teve gente descumprindo decreto e também vamos falar sobre a questão da educação na rede municipal de ensino. As aulas voltam ou não? Você está acompanhando Jornal da Manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia.
todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. Agora às 7h18, de volta com o Jornal da Manhã. Vamos falar sobre a União da Vitória. O primeiro assunto era a fiscalização que aconteceu nesse final de semana por parte da Prefeitura de União da Vitória, com apoio, é claro, da Polícia Militar, porque sem esse apoio não tem como chegar nos locais. Lamentavelmente, ainda há falta de respeito com os fiscais que estão simplesmente cumprindo com sua obrigação, com uma determinação assinada em decreto. E aí, o final de semana, novamente, pessoas foram encontradas sem máscaras em aglomerações e multas foram feitas. Vamos ao resumo com a Ângela Orbachuk. Quero destacar e pedir para as pessoas, quando forem fazer as denúncias, coloque nome da rua, o endereço próximo, porque senão nós não temos como fazer. E outra coisa que a gente tem ouvido assim, vocês não foram em tal local, vocês não pegam pessoa X, vocês só vão nos mercados, pessoas ricas ou pessoas da sociedade, vocês não estão multando. O que está acontecendo, pessoal? E eu quero deixar isso bem claro. As nossas equipes só conseguem ir onde tem denúncia. A gente não tem como passar a cidade inteira verificando casa por casa se tem alguma coisa acontecendo. Então, denuncie. Se tem uma festa, se tem uma aglomeração, faça a denúncia no WhatsApp da Prefeitura, que é o WhatsApp denúncia, para que a equipe possa verificar. Porque senão, não tem como dizer ou falar, vocês não foram. Se nós não recebermos nenhum tipo de denúncia, não tem como nós irmos atrás e fazer e tomar alguma atitude e fiscalizar. Outro assunto referente a esse momento de pandemia é o retorno às aulas da rede municipal de ensino. Ontem teve reunião entre o Poder Executivo com a pasta responsável pela educação no município e ficou decidido que aulas presenciais ainda não retornam. Vamos ouvir primeiro o prefeito Santinho Roveda. Em reunião com o vice-prefeito Bachir Abbas, com o nosso secretário de Educação, Ricardo Brunhago, secretário de Saúde, Ari Carneiro Júnior, em consonância com a nossa equipe que compõe o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, decidimos por não retornar às aulas até que se tenha 100% de segurança na preservação da vida das crianças, dos professores, dos pais, das famílias união vitorienses que depositaram a responsabilidade e têm a confiança na nossa administração que o nosso compromisso é com a vida, com a saúde das pessoas. E dessa forma que a gente vem tratando desde o início dessa grave epidemia que está atingindo todo o mundo, e a União da Vitória se posiciona sempre com as melhores práticas para cuidar das pessoas. Esse que é o nosso compromisso, essa que é a nossa missão e a nossa postura vai sempre nessa linha de trabalho. E claro que vamos ouvir também o responsável pela Secretaria Municipal de Educação do município de União da Vitória, Ricardo Brunhago. Exatamente, em conjunto aí, o prefeito Santinho Roveda, o vice-prefeito Bachir Abbas, assinaram um decreto que as aulas na rede municipal de educação de União da Vitória só retornam quando houver segurança absoluta. Portanto, nesse sentido, convém aqui estarmos destacando de que as atividades continuam transcorrendo da mesma forma, de maneira remota, ou seja, com as aulas não presenciais. Este ano não é um ano perdido, as crianças estão sendo muito bem atendidas da melhor maneira possível pelos nossos professores, supervisores, diretores das nossas escolas. É óbvio que nesse momento a gente pede aí a todos os pais que nos auxiliem, que ajudem, estejam junto para que nós consigamos estar vencendo esse momento difícil, que é a pandemia do coronavírus, e levando a educação a estar presente, mesmo que à distância. Portanto, as atividades continuam suspensas presencialmente, mas o atendimento aos nossos alunos está sendo feito de maneira competente, com o auxílio aí, portanto, das nossas equipes, das nossas escolas e com o apoio importantíssimo dos nossos pais. Agora são 7h22. Outro assunto para o município de União da Vitória. Já noticiamos aqui há poucas semanas atrás que o Casarão dos Amazonas, assim como é conhecido, né, aquela casa de madeira que hoje está num péssimo estado ali na Abilon, ela será restaurada, será reformada. Bom, o primeiro passo para que isso aconteça
já está sendo dado. E o vice-prefeito Bachirabas, que já foi, inclusive, secretário de Cultura do município de União da Vitória, né, fala agora das etapas que teremos para ver esse local histórico, né, restaurado em União da Vitória. É, na verdade, uma reivindicação de muito tempo da classe artística, da classe cultural, da classe histórica, que solicitava essa reforma, que há muito tempo aquele espaço histórico se encontrava danificado. E agora, essa semana, tivemos a abertura dos envelopes de qualificação das empresas. 3 empresas se qualificaram, então está no setor de planejamento para analisar essas empresas, se elas têm a habilidade técnica para executar esse serviço. E na próxima semana será aberto os envelopes. A gente acredita que até o final do mês já será dada a ordem de serviço para ser começado o serviço lá de restauração da Casa da Família Amazonas. Um breve intervalo, já temos informações ainda para questões de fake news que estão sendo espalhadas em Paula Freitas e o trabalho importante de combate à evasão escolar que também acontece pela região. Você está acompanhando Jornal da Manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora são 7h27, de volta com o Jornal da Manhã e vamos fazer conexão ao vivo com a capital Curitiba, trazendo informações de todo o estado. Sérgio Aguiar, muito bom dia. Olá, Tiago, bom dia para você, aos ouvintes Jovem Pan, uma ótima manhã de terça-feira. Vamos chegando aí com os destaques, começando com tempo e temperatura. Neste momento, 10 graus, manhã de sol aqui na capital. Previsão de mínima era 12, mas estamos com 10 e de máxima 23, conforme o CIMEPAR. E o governo do estado terá uma reserva orçamentária de R$200 milhões para a compra de vacinas contra a Covid-19.
Metade do valor virá do caixa da Secretaria da Saúde e a outra parte é um repasse da Assembleia Legislativa do Paraná. A transferência dos recursos do Legislativo para o Executivo foi formalizada ontem, em cerimônia no Palácio Iguaçu, em Curitiba, com o governador Ratinho Júnior e o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano. O governador afirmou que o apoio demonstra a união entre os poderes para defender a saúde. O nosso segundo destaque é sobre a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, que desenvolveu o projeto Educação para o Futuro. A ação vai trazer mais de 400 milhões de reais para o Estado construir 5 novas escolas, as chamadas Escolas do Futuro. Elas recebem esse nome devido ao alto grau de modernidade e conectividade. A verba também será usada para modernizar outras 150 instituições de ensino, transformando-as também em escolas do futuro. O objetivo do projeto é preparar os estudantes da rede pública estadual para a sociedade e o mundo do trabalho do século XXI. E aí, Tiago, os destaques da terça-feira que eu trago a você e todos da Jovem Pan. Voltamos amanhã com novas informações. Um abraço a todos. Obrigado, Sérgio, pelas informações já da capital Curitiba. E vamos agora com detalhes importantes também para a Paula Freitas. Lamentavelmente, em meio a essa pandemia, tem gente que gosta de inventar, situações e sair espalhando por aí. Lá em Paula Freitas surgiu um boato de que o município estaria recebendo mais dinheiro por parte, principalmente do governo federal, por cada óbito que se confirme por questão de Covid. O secretário de Saúde do município, José Valsilkowski, vem a público, claro, desmentir esta falsa informação. Fazer alguns esclarecimentos à população com relação a fake news que vem sendo divulgada no município. Com relação a informações de que os óbitos pela Covid-19 do município, a Secretaria estaria recebendo recursos com a confirmação e com os óbitos relacionados à Covid. Então, essa é uma informação falsa, tá? Esses óbitos, ao serem laudados, esses óbitos que tivemos no município, eles foram laudados pelo hospital de referência, em que fazia o acompanhamento desses pacientes, bem como esses óbitos eles passam por avaliação e validação tanto do CIEVES quanto da Regional de Saúde. Então não é simplesmente devido ao laudo que sai essa confirmação. Então, gostaria de esclarecer a toda a população paulafreitense que essas informações são falsas, tá? Ressaltamos a seriedade do trabalho da equipe de saúde, que vem seguindo todos os protocolos repassados, tanto pelo Ministério da Saúde, bem como pela Regional de Saúde, a qual tem nos dado um grande apoio. Informamos também à população que todos os gastos da saúde relacionados ao Covid-19, ao enfrentamento da pandemia, tá? Eles estão disponíveis para consulta no portal de transparência, do município. Então, todos os gastos realizados em relação a ações de enfrentamento à pandemia do Covid, eles estão todos disponíveis no portal de transparência da Prefeitura. Aproveito a oportunidade também para reforçar a toda a população quanto aos cuidados a serem tomados para evitar a maior contágio relacionado ao Covid, tá? Seria a higienização das mãos, evitar as aglomerações, o uso de máscaras ao sair de casa. E a Secretaria de Saúde de Paula Freitas está disponível para toda a população, para toda e qualquer dúvida relacionada ao enfrentamento da pandemia pelo coronavírus. Agora são 7h mais 31. Temos aqui na região de União da Vitória um importante trabalho que é realizado em parcerias. O Judiciário tem a Secretaria de Educação, tanto a nível de estado quanto municipal, e o importante trabalho é na questão de evitar que os nossos adolescentes, principalmente eles, saiam da escola antes, é claro, do término dos seus estudos. Isso é um problema crônico a nível de Brasil, mas aqui na região de União da Vitória, os números vêm diminuindo bastante nos últimos anos, graças a esse trabalho que vem sendo desenvolvido. Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani, juiz de Direito e também coordenador do Sejusc, fala de como é feito esse trabalho, mesmo nesse momento de pandemia. Índices muito destacados em razão de mais de 10 anos, mais de 11 anos de parceria do Núcleo Regional de Educação com o Ministério Público e com toda a rede de proteção
Claro que o que existe hoje é algo nunca imaginado, né? Ninguém pensava, ninguém se planejou para o momento que estamos vivendo. E inclusive em países mais desenvolvidos, em condições socioeconômicas melhores, um grande receio, claro, de que os índices de evasão aumentem na sequência. O que nós temos de diferente, como o professor Carlos Pocin destacou, é uma articulação muito boa de rede de proteção, os conselhos tutelares que, como os profissionais de saúde, como os policiais, estão na linha de frente, não pararam de atuar, inclusive nas ruas, estão muito atentos aos núcleos familiares com maior necessidade de atenção, dando suporte para a escola. E eu quero ressaltar aqui que as escolas têm sido grande destaque nesses dias de aulas online. Os professores, diretores, professoras, diretoras, pedagogos e pedagogas têm tido um contato muito diferenciado com os alunos e com os familiares. É um ônus também muito pesado, mas que tem assumido com os profissionais de educação com alto grau de responsabilidade, inclusive de, quando necessário, atender fora de hora, verificar demandas outras, decorrentes muitas vezes de possíveis violências que ocorrem no núcleo familiar, de possíveis negligências que possam estar acontecendo e que daí precisam ser supridas por outros órgãos da rede de proteção, como o próprio Conselho Tutelar, o Judiciário, o Ministério Público, a Prefeitura, e por aí vai. Então, nós estamos muito atentos, né? E, claro, na medida em que as atividades um pouco mais adiante forem retornando a sua, entre aspas, normalidade, nós retomamos com toda a força outras práticas também que eram praticadas aí antes da pandemia para manter os alunos em sala de aula e para resgatar aqueles que eventualmente estejam um pouco mais distantes. Temos um cuidado muito grande de cientificar os adultos, mas é importante, isso é necessário até por decorrência legal, né? A lei prevê que em toda e qualquer situação envolvendo menor de idade, nós tenhamos o responsável legal a par de tudo que acontece, acompanhando pessoalmente se for o caso, mas nós precisamos lembrar também, não raro, algumas violências são praticadas pelo próprio familiar, e não raro também, né, é muito comum, infelizmente, dentro da própria residência. Então, quando de um contato que é de iniciativa do próprio menor de idade, né, criança ou adolescente, nós já iniciamos ali o atendimento para captar o que está acontecendo e depois, claro, tomar todas as medidas legais necessárias aí de acompanhamento do responsável legal. Esse papel, é importante dizer, professor Pocin, é sempre lembrar que ele era feito muito comumente pela própria escola, ou seja, o ambiente escolar, em muitas situações de violência que ocorria dentro de casa, era o respiro do aluno, era onde ele contava a primeira vez, era onde ele noticiava uma possível violência. E diante da suspensão das aulas presenciais, nós temos que ficar muito atentos a isso, então a RAC também possibilita que eventualmente o aluno também procure ajuda diretamente. E já aconteceu, falo para quem acompanha aqui, por várias vezes aí no decorrer da pandemia, do próprio adolescente e até mesmo criança já ter procurado ajuda pelas redes sociais. Os atendimentos que já ocorriam antes, eles permanecem via CAPS. Então, CAPS, Secretarias Municipais de Saúde, continuam atendendo aqueles casos antigos que eventualmente já eram detectados. E nos casos eventualmente atuais que tem a existência dentro de casa, lembrando que a gente sempre determina judicialmente o afastamento do agente agressor quando detectada a violência, de forma que se salvaguarde aí a proteção e a colocação eventualmente da vítima de qualquer situação de risco. Agora são 7h mais 37 minutos. Você continua acompanhando ainda as principais notícias de todo o Brasil. O Jornal da Manhã, edição regional, volta nesta quarta-feira a partir das 7 horas. A você um bom dia. Da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados,
Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia.